Fala galera, estamos aqui para a gente retomar a aula com relação a protozoários, né? Lembre que o critério para classificação é sempre a organela de locomoção. Então nós temos 4 classes de protozoários. Falamos de 2, que é a classe Rhizópoda e a classe Mastigófora. Aí eu tenho mais 2 classes de protozoários, tá? Terceira classe é que a gente chama de classe dos cilióforos ou classe dos ciliados, cuja estrutura de locomoção são os cílios. Quando você compara cílio com flagelos, né, atentem para isto. Os cílios são curtos e são mais numerosos. E o movimento ciliar, ele é um movimento sincronizado, como o movimento do remo de um barco. Já o flagelo, a estrutura, o formato da locomoção é de serpenteamento como de uma cobra andando, tá? E atentem para o seguinte, a estrutura que locomove é a mesma que captura partícula de alimento, tá? Então se pergunta qual a função do cílio: locomoção, captura de alimento, tá? Então atentem para isto. Entre todos os protozoários, os ciliados, eles são os protozoários mais evoluídos. Isso quer dizer que eles são mais complexos com relação às outras classes, tá? Então quer dizer que apresentam estruturas adaptativas melhores do que as outras classes. Aí você vai pensar o seguinte: quando você for pensar em representante de ciliado, você pensa no paramécio. E a gente vai observar algumas estruturas que a gente encontra neste protozoário, que é o tal do paramécio. Por exemplo, a captura de alimento que é feita pelo cílio, ele é trazido para uma invaginação da membrana plasmática, chamada de sulco oral ou funil bucal. Então, por essa reentrância, quer dizer, por essa invaginação da membrana, o alimento que é capturado pelo cílio, ele é trazido, ele é levado, né, até uma abertura chamada de citóstoma, que funciona como a boca da célula, por onde o alimento passa do meio extracelular para o meio intracelular, tá? Então nós temos o suco oral, aí no final do suco oral tem uma abertura, e essa abertura por onde o alimento entra na célula é chamada de citóstoma, e o termo citóstoma quer dizer boca da célula, citocélula, estômago quer dizer boca, tá? Aí esse alimento percorre um canalzinho chamado de citofaringe, faringe da célula, por onde ele chega até o vacúolo digestório, ao vacúolo digestivo, que é responsável pela digestão intracelular a nível de protozoários. Então quem faz a digestão é um protozoário, o vacúolo digestivo, tá? Então no caso do ciliado, o alimento percorre o suco oral, passa do meio externo para o meio interno pelo citóstoma, aí ele percorre a citofaringe até cair no vacúolo digestório. Quando chega no vacúolo digestório, essa partícula alimentar, ela vai sofrer a digestão, o que é importante é absorvido, tá? O que não serve tem que ser colocado para fora, por aquele mecanismo chamado de exocitose, plasmocitose ou defecação celular. Só que no ciliado, o mecanismo de plasmocitose, ela ocorre numa região específica da membrana plasmática. E essa região específica da membrana plasmática recebe o nome de citopígio ou citoprocto, que quer dizer ânus da célula. Por que ânus da célula? Porque lá é que vai ocorrer o processo de defecação celular, que a gente chama de plasmocitose, tá bom? Então, com relação à alimentação, são várias estruturas que participam desde a entrada do alimento até a eliminação do resíduo, ok? Uma outra característica importante dos ciliados é que os ciliados têm 2 núcleos. É uma célula, é um organismo unicelular que apresenta 2 núcleos. Um núcleo grande e um núcleo pequeno. O núcleo grande ele chama de macronúcleo. O núcleo pequeno eu chamo de micronúcleo. O macronúcleo
ele vai ter uma função metabólica, quer dizer, que é ele que controla o metabolismo da célula. E tudo que tiver a ver com metabolismo, a gente chama de função vegetativa. Então, qual é o núcleo do ciliado que tem função vegetativa ou metabólica? Aí tu pensa no núcleo grande, que a gente chama de macronúcleo, tá? Já o núcleo pequenininho, ele vai ter uma função que a gente chama reprodutiva, porque ele vai estar relacionado com o processo de divisão celular, tá? Então, qual é o núcleo do ciliado que tem a ver com suas formas de reprodução? Aí você pensa no micronúcleo, que é o núcleo de divisão ou o núcleo responsável pela reprodução do ciliado. Então atente para isso. São quantos núcleos? 2. Um grande, a função é metabólica. O pequeno, a função é reprodutiva. Daí alguns autores, você vê lá em livro, núcleo vegetativo, núcleo reprodutivo, que é o macronúcleo e o micronúcleo. Isso é característica de ciliado. Tanto que algumas questões, eles colocam assim na prova. Se um protozoário, ele não diz que protozoário é este, tem macronúcleo e tem micronúcleo, tá? Eles se locomovem por quê? Aí tu vai pensar assim, ó, a única classe de protozoário que tem macronúcleo e micronúcleo é ciliado. Então quer dizer que a estrutura de locomoção são os cílios. Então se tiver macronúcleo e micronúcleo, tu relaciona com ciliado, locomoção com cílios, tá? Uma outra característica importante deste grupo, que a gente chama de ciliados, né, é que a maioria dos ciliados, né, uma grande maioria, são de ambientes dulcícolas, que você vai encontrar em ambiente de água doce. E toda célula que vive em ambiente de água doce tem a presença daqueles vacúolos, que são chamados de vacúolos pulsáteis ou de vacúolos contráteis, cuja função desses vacúolos é controlar o mecanismo de osmose, que a gente chama de osmorregulação da célula, o controle osmótico da célula, tá? Funcionando basicamente como o nosso sistema urinário. Apesar que ele tem esse nome de pulsátil, porque ele pulsa, né, para eliminar o excesso de água para fora, aí é aquela questão com relação às soluções. Fora da célula, o meio é hipotônico. Dentro da célula, o meio é hipertônico. Aí tu tem a membrana plasmática que separa esses dois meios. Quando você tem dois meios de concentração diferentes, separados por uma membrana semipermeável, que é a membrana plasmática, sempre vai ocorrer a entrada de água do meio de menor para o meio de maior concentração. A gente chama isso de osmose, tá? Então quem controla, né, o mecanismo de entrada é a membrana. Mas quem controla o mecanismo de saída é o tal do vacúolo pulsátil, o vacúolo contrátil. Pulsátil porque ele fica pulsando, jogando o excesso de água para onde? Para fora. Funcionando de forma análoga, né, ao nosso rim. Então qual é o órgão do nosso corpo que elimina o excesso de água? Aí tu pensa no sistema urinário, sistema excretor. E o principal órgão do sistema urinário são os rins. Apesar que a gente pode, né, eliminar a água de outras formas, respirando, né, falando, suando, defecando, mas a principal forma de eliminação, né, de uma quantidade maior de líquido é pela urina. Então quando ele fala qual é o vacúolo pulsátil, tem função análoga aqui. Na letra A eles botam o coração. Aí o cara, o vacúolo pulsátil ele pulsa e quem pulsa é coração. Aí o cara entra nessa. Só que a função do vacúolo pulsátil é controlar o equilíbrio hidrossalino. Quer dizer, controlar a quantidade de água e de sais, que a gente chama de osmorregulação de controle osmótico. Então, o vacúolo pulsátil, contrátil, você só vai encontrar em células que vivem em água doce. Tá bom? Então, é uma outra característica que a gente vai observar nesta classe que a gente chama de classe de ciliados. Existe um único representante que é parasita, mas ele não é abordado a nível de prova a nível médio, que é um ciliado chamado de Balantidium coli. Mas a nível de prova, qual ambiente eu encontro os ciliados? Aí vai estar lá na alternativa. Ambientes de água doce. Quer dizer que eles são predominantemente dulcícolas. Tá? Só existe uma espécie que é parasita, que é o Balantidium coli.
mas eles não citam isso a nível médio, a nível de vestibular. Tá certo? Então atente para isso. E a forma de reprodução, como os ciliados eles são os protozoários mais evoluídos, eles vão apresentar dois tipos de reprodução. Reprodução assexuada e reprodução sexuada. A sexuada a gente já está cansado de saber. Se o organismo ele é unicelular, a forma de reprodução mais importante é a bipartição. Depende do reino, se é monera, se é protista, se é fungo. Se é unicelular, a reprodução mais importante é a bipartição. Aqui é o mecanismo onde não ocorre recombinação gênica. Quer dizer, é um mecanismo de reprodução assexuada. Então, a variabilidade genética, neste caso, é determinada pela mutação. Tá bom? Mas os ciliados, eles também podem se reproduzir recombinando genes, quer dizer, misturando material genético. Aí você vai pensar no mecanismo sexuado chamado de conjugação. Tá? Conjugar quer dizer juntar, quer dizer unir dois células. Tá bom? Só que atente para uma coisa. Quando ele for falar qual é o núcleo do ciliado responsável pelo seu mecanismo de conjugação, aí tu pensa, é o núcleo reprodutivo. Qual é o núcleo reprodutivo? É o pequeno, que a gente chama de micronúcleo. Então o micronúcleo é tanto responsável pela bipartição, que é um processo assexuado, quanto ele é responsável pela conjugação, que é um processo do tipo sexuado. Tá bom? Então a reprodução pode ser assexuada ou sexuada em ciliado. Uma outra coisa, os ciliados, quando eles se conjugam, passa o micronúcleo de um para o outro, e esses micronúcleos são haploides. Quando esses micronúcleos se fundem por um processo chamado de cariogamia, tá? Ele vai formar um núcleo diploide. E esse núcleo diploide, né, é onde está ocorrendo o crossing over, onde está ocorrendo a recombinação gênica. Aí o que ocorre com este núcleo após, né, a formação do núcleo diploide? Ele vai sofrer um mecanismo de meiose, formando 4 micronúcleos, sendo que 2 degeneram e o outro micronúcleo volta para a célula de origem recombinado. Tá bom? Então atente para isso. Qual é a divisão que ocorre no processo de conjugação? A divisão do núcleo, que a gente chama de cariocinese. Tá? Então o processo de divisão que ocorre no micronúcleo diploide é meiose, não é mitose. Tá bom? Então atente para isso. E a gente sabe que sempre meiose tem muito a ver com reprodução sexuada. Apesar que existem exceções. Tá bom? Então assexuada ou sexuada em ciliado. Então esta é a terceira classe de protozoários. A quarta classe, a última classe de protozoários, né, é o que a gente chama de classe esporozoa, ou classe dos esporozoários, chamados também de classe apicomplexa, ou dos apicomplexos. Sempre atentando para isso. O critério para classificação de protozoário é a locomoção. E a gente tem que atentar para isso. Quando eu falo risópodes, a locomoção é por pseudópodo. Flagelado, por flagelo. Ciliado, por cílio. Esporozoário não tem estrutura de locomoção. É a única classe onde a gente não vai observar a estrutura de locomoção, é a classe dos esporozoários. E eles colocam lá em questões assim para você, se locomove por esporos. Atenta que esporo não é estrutura de locomoção. Esporo é estrutura de reprodução. Então esse termo esporozoários vai estar mais diretamente relacionado com o mecanismo de reprodução e não com a estrutura de locomoção, porque não existe estrutura de locomoção no esporozoário. Mas, Luzão, por que as outras classes têm e os esporozoários não têm? Por uma única característica. Todos os esporozoários são hematófagos. Tá? Hematófago não, são hemoparasitas. Né? Hematófago é o que transmite o protozoário. São hemoparasitas. O que quer dizer isso? Que eles vão parasitar o sangue. Tá? Vão parasitar o sistema circulatório. Como o sangue circula pelo corpo do hospedeiro, né? Como o sangue circula pelo corpo do hospedeiro
e ele está parasitando o sangue, o próprio sangue se encarrega de locomover esse protozoário pelo corpo do hospedeiro. Daí ele não precisar ter estrutura de locomoção. Tá bom? Então por que as outras classes têm estrutura de locomoção e os esporozoários não têm? Porque eles são parasitas do sangue. E o sangue, como circula, faz esse protozoário se deslocar pelo corpo do hospedeiro. Daí ele não ter estrutura de locomoção. Uma outra coisa, eles são hemoparasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer que eles parasitam a célula sempre por dentro. Muito parecido com o que ocorre com vírus. Então o que os esporozoários e os vírus têm em comum? É que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Quer dizer que o esporozoário ele só pode se multiplicar dentro de célula, fora da célula não tem essa capacidade. Tá bom? E os esporozoários, ou os apicomplexos, podem causar duas doenças importantes. Tá? A primeira é o que a gente chama de malária. A malária tem alguns outros nomes, alguns outros apelidos. Né? A malária pode ser chamada de impaludismo, pode ser chamada de febre intermitente, pode ser chamada de maleita, pode ser chamada de cesão, tá? Pode ser chamada de febre palustre, com relação a pântano, ou febre do pântano, tudo tem a ver com malária. Tá? Então malária tem um monte de apelido. Tá? E a malária ela é causada por um esporozoário que pertence ao gênero Plasmodium. No Brasil nós temos 3 espécies de Plasmodium. Tá? Uma outra coisa, todos os plasmódios que existem na América do Sul, né, elas são de origem europeia. Tá certo? Então toda a malária que tem na América é europeia, ela não é africana, a gente não tem malária africana. Tá bom? Então eu tenho 3 tipos de plasmódios, eu tenho 3 tipos de malária. Tu tem um plasmódio malare, tu tem um plasmódio vivax, tu tem um plasmódio falcíparo, 3 espécies. Então no Brasil tem quantos tipos de malária? 3 tipos. Tá? E a malária ela se caracteriza por algumas características. Por exemplo, acesso febril intermitente. O que quer dizer isso? Que a pessoa tem febre muito alta, tá? E essa febre vem em períodos constantes. Por exemplo, se a primeira malária que a pessoa teve, febre de malária, for 8 horas da manhã, toda vez vai ser esse horário. Por que isso? Porque é este horário que está ocorrendo a liberação do protozoário na corrente sanguínea com a liberação de uma toxina. São chamadas de hemozoínas, tá? Pelo rompimento de hemácias. Então atento para isso. Então esse parasita pode estar sendo liberado de 72 horas, se for plasmódio malária. Ele pode estar sendo liberado de 48 horas, se for vivax. Ou ele pode estar sendo liberado de 24 a 36 horas, se for falcíparo. Então nós temos 3 plasmódios: malária, vivax e falcíparo. Qual é o pior dos 3? É o falcíparo. Então malária por falcíparo geralmente é letal. Causa que a gente chama de malária cerebral. Tá? O sangue coagula dentro dos vasos, principalmente nos vasos cerebrais. Tá? O termo falcíparo, porque as hemácias, quando elas são parasitadas por este plasmódio, ela fica com o aspecto de uma foice. E o sangue aglutina quando tem as hemácias falciformes. Tá certo? Então atente para isso. E uma característica, além do acesso febril, né, intermitente, é que a pessoa tem um aumento do fígado, do baço, além de um quadro de anemia profunda. E este aumento do fígado e do baço tem um nome comprido, né, que é chamado de hepatoesplenomegalia. Sabe o que é hepatoesplenomegalia da malária? Então a gente pensa, aumento do fígado e do baço. Toda vez que está ocorrendo, né, o aumento do fígado e do baço, porque o protozoário está se multiplicando nesses órgãos, que são os principais órgãos afetados. Fígado, baço, né, com relação ao plasmódio. Tá bom? Só que a gente não deve confundir, isso é sempre eu fico falando, batendo na mesma tecla, a gente não deve confundir o agente etiológico, que é o que causa a malária, que é o plasmódio,
com o vetor do parasita. O vetor sempre é o que transmite. E quem transmite o plasmódio para o ser humano é o mosquito, que é conhecido como mosquito prego, ou cabeça de prego, conhecido também como mosquito carapanã na região norte do Brasil, né? E na região nordeste ele é mais conhecido como muriçoca. Então muriçoca, carapanã, mosquito prego é o mosquito transmissor da malária, quer dizer que é o vetor da malária. E esse mosquito ele pertence a um gênero que é chamado de gênero Anopheles, família dos anophelídeos, né? Basicamente, tu tem duas espécies de Anopheles, né? Tu tem o Anopheles darlingi e tu tem o Anopheles aquasalis, que é muito comum na ilha de São Luís, tá bom? Que gosta de água salobra. Então, quando fala mosquito transmissor da malária, aí tu, é o Anophelideo, que é a família que ele pertence. E se a família é Anophelideo, porque o gênero é Anopheles. Então, este é o nome científico, né, do mosquito que a gente chama de mosquito cabeça de prego ou carapanã, tá? E atentando que a transmissão é sempre feita pelas fêmeas, que são hematófagas. As fêmeas é que se alimentam de sangue, o macho ele se alimenta de fruto, de seiva, tá bom? Uma outra característica importante a gente citar com relação à malária é porque o plasmódio ele é um parasita que a gente chama de parasita heteroxênico ou digenético. E a gente tem parasitas monoxênicos, que só tem um hospedeiro, e tu tem parasitas heteroxênicos, que tem 2 hospedeiros. Quando o parasita só tem um hospedeiro, esse hospedeiro eu chamo de definitivo. Aí eu chamo de parasita monoxênico, tá? Quando o parasita tem mais de um hospedeiro, um é intermediário e o outro é definitivo, tá? Luzan, como é que eu vou saber na hora da prova se o hospedeiro ele é intermediário ou definitivo? É muito fácil, tá? Você tem que analisar as formas de reprodução. Se o parasita está se reproduzindo naquele hospedeiro de forma assexuada, é porque este é o hospedeiro intermediário. Se o parasita está se reproduzindo sexuadamente naquele outro hospedeiro, é porque este é o hospedeiro definitivo. Então como é que eu vou saber quem é definitivo e quem é intermediário? Analise as formas de reprodução. Assexuado, hospedeiro intermediário. Sexuado, hospedeiro definitivo. Tá? Não é porque às vezes a gente aprende de forma equivocada que um é invertebrado e outro é vertebrado. Não tem nada a ver com isso. Por exemplo, no caso da malária, a reprodução que ocorre dentro do homem, no sangue, no fígado e nas hemácias, né, é um processo chamado de esquizogonia, que é uma forma de esporulação. Então, no homem a reprodução é assexuada. Então, isso quer dizer que o homem é o hospedeiro intermediário do plasmódio. Tá? Atentando para uma coisa. Luzan, quais são as células que o plasmódio parasita? Primeiro são os hepatócitos, que é a célula do fígado. Tá? Ele se multiplica dentro do hepatócito. Aí ele é liberado pela lise do hepatócito, na forma de trofozoítos. Esses trofozoítos caem na corrente sanguínea, infectam as hemácias, que se transformam em merozoítos. Quando eles se multiplicam dentro da hemácia, eles fazem, pelo acúmulo de parasitas dentro da hemácia, já que eles são parasitas intracelulares, eles fazem a hemácia se romper, liberando o que a gente chama de merozoítos, mais uma proteína chamada de hemozoínas. E essa hemozoína que eleva a febre, quer dizer, eleva a temperatura do corpo, causando acesso febril. Tá bom? Então quais são os órgãos-alvos? Fígado, hepatócito e hemácias. Daí a anemia profunda quando a pessoa tem malária. Todo indivíduo que tem malária é anêmico. Tá? Só que no homem, o mecanismo de reprodução é assexuado. Porque o homem é que é o hospedeiro intermediário. Qual a reprodução típica do plasmódio no homem? Tu pensa num mecanismo chamado de esquizogonia. Aí tem uma fase esquizonte extraeritrocítica, que ocorre no hepatócito, e tem uma fase esquizonte intraeritrocítica, que ocorre dentro da hemácia. Certo? Já, por exemplo, se uma pessoa tem malária e o mosquito não está infectado,
Quando ele chupa o sangue dessa pessoa, ele absorve os merozoítos, que se transformam em gametócitos dentro do sistema digestivo do mosquito. E gametócitos vão produzir gametas masculinos e femininos. Fecunda dentro do sistema digestório do mosquito, forma o que a gente chama de oocisto, e esse oocisto vai sofrer um mecanismo chamado de esporogonia, na formação dos esporozoítos. Então, no mosquito, né, como tem gameta, né, consequentemente o mecanismo é sexuado. Mas a esporogonia não é esporulação, não. Esporogonia é um mecanismo de reprodução sexuada que ocorre no oocisto, né, no que a gente chama, que seria um tipo de zigoto, tá? Aí sofre o mecanismo na formação desses esporozoítos, mas é um mecanismo de reprodução sexuada no mosquito. Por isso, o mosquito é o hospedeiro definitivo do plasmódio. O homem intermediário, porque a reprodução no homem é sexuada, a esquizogonia. No mosquito, ele é definitivo, porque a reprodução é sexuada por esporogonia. Tá bom? Então atente para isso. E um outro agente etiológico que pertence ao grupo dos esporozoários, né, é um parasita chamado de Toxoplasma gondii, que causa, né, uma parasitose chamada de toxoplasmose, que tem um ciclo, né, reprodutivo altamente complexo, esse parasita. O Toxoplasma gondii, né, ele começa no rato. O rato contrai este parasita no esgoto, tá? Pela cadeia alimentar, ele passa do rato para o seu predador natural, que é o gato. Então o gato devora o rato e contrai o Toxoplasma gondii, que se instala no intestino do gato. Lá no intestino do felino, do gato, ele sofre esporogonia. Daí o gato é que é o hospedeiro definitivo do Toxoplasma, que a reprodução dele é sexuada, tá? Aí quando o gato defeca, a mosca doméstica pousa no cocô do gato e voa e pousa no alimento qualquer. Esse alimento a gente coloca na boca e contrai toxoplasmose, tá certo? Então a principal forma de você contrair, né, o Toxoplasma gondii é por alimentação, onde a mosca pousou e essa mosca carreou o cisto, né, do toxoplasma das fezes do gato para o alimento. Então a gente percebe que é um ciclo altamente complexo. Começa no rato, passa para o gato, a mosca carreia para o alimento e esse alimento que a gente ingere chega até o ser humano. Tá? Apesar que a toxoplasmose ela pode se tornar uma doença assintomática, que a pessoa não tem sintoma, ou ela pode causar lesões no sistema nervoso. Inclusive a nível de nervo óptico, que pode levar a uma cegueira irreversível. Ah, o cara tinha toxoplasmose, não sabia e ficou cego. Tá? É devido à atividade do toxoplasma a nível de nervo óptico, né? Causando uma lesão nesse nervo, e lesão no nervo óptico leva a cegueira. Tá bom? Então atente para isso. E a alimentação é a principal forma da gente contrair toxoplasmose. Apesar que existem outros mecanismos, tá? Outra coisa que a gente deve atentar, a mosca não é vetor. Ela faz uma dispersão mecânica, né, do parasita das fezes do gato para o alimento que a gente come. Por isso que a gente deve comer alimento sempre aquecido, né? E se a mosca pousa ali, consequentemente, né, ela não vai carregar este parasita que a gente vai obter a partir da alimentação. Em relação à mulher gestante, né, é que no caso se faz um teste, tá, de imunoglobulinas para saber se a mulher está infectada, tá certo? Então a gente pode ter uma transmissão vertical. O que é transmissão vertical? A mãe pode passar toxoplasmose, né, para a criança, tá, pela placenta. E a toxoplasmose na criança, ela pode causar má formação do sistema nervoso. Inclusive aquela doença que a gente chama de microcefalia. Tá? Cuidado com esse negócio de microcefalia. Microcefalia não é só causada por zika. Pode ser causada por bactéria, por protozoários, por vírus. Tá bom?
Então, uma das doenças que levam à microcefalia, uma delas é a toxoplasmose, que a mãe faz um teste de imunoglobulinas, para saber se tem ou não parasita. Se tem, tem que tomar uma medicação, né, para eliminar este parasita da corrente sanguínea, para não contaminar o bebê. Tá certo? Então, sobre protozoários, a gente encerrou por aqui. Na próxima oportunidade, a gente vem com fungos.